Tentação e remédio. Questão 712 de O Livro dos Espíritos, de Allan Kardec. Com que fim pôs Deus atrativos no gozo dos bens materiais? Com que fim pôs Deus atrativos no gozo dos bens materiais? Resposta dos Espíritos: para instigar o homem ao cumprimento da sua missão e para experimentá-lo por meio da tentação. Tentação e remédio. Qual acontece com a árvore a equilibrar-se sobre as próprias raízes? Guardamos o coração na tela do presente, respirando o influxo do passado. É assim que o problema da tentação, antes que nascido de objetos ou paisagens exteriores, surge fundamentalmente de nós, na trama de sombra em que se nos enovelam os pensamentos. Acresce ainda que essas mesmas ondas de força experimentam a atuação dos amigos desenfaixados da carne, que deixamos à distância na esfera física, motivo porque, muitas vezes, os debuxos mentais que nos incomodam levemente, de início, no campo dessa ou daquela ideia infeliz, gradualmente se fazem quadros enormes e inquietantes, em que se nos aprisionam os sentimentos, que passam muita vez ao domínio da obsessão manifesta. Todavia, é preciso lembrar que a vida é permanentemente. Todavia, é preciso lembrar que a vida é permanente renovação, propelindo-nos a entender que o cultivo da bondade incessante é o recurso eficaz contra o assédio de toda influência perniciosa. É o trabalho, por essa forma, o antídoto adequado, capaz de anular toda enquistação tóxica do mundo íntimo, impulsionando-nos, o espírito, a novos tipos de sugestão, nos quais venhamos a assimilar o socorro dos emissários da luz, cujos braços de amor nos arrebatam ao nevoeiro dos próprios enganos. Assim, pois, se aspiras à vitória sobre o visco da treva que nos arrasta para os despenhadeiros da loucura ou do crime, ergue no serviço à felicidade dos semelhantes o altar dos teus interesses de cada dia. Porquanto, ainda mesmo
o delinquente confesso, em se decidindo a ser o apoio do bem na terra, transforma-se pouco a pouco em mensageiro do céu. Livro Religião dos Espíritos, editora FEB, capítulo 3, Espírito Emmanuel, psicografia de Chico Xavier, estudando a questão 712 de O Livro dos Espíritos. Importante a gente receber essas instruções, porque, não obstante o nosso passado delituoso, de outras encarnações, e ainda que seja desta encarnação, se há um propósito verdadeiro em nós de praticarmos o bem, de nos envolvermos doravante só com as ideias do bem, da caridade, da bondade, do amor ao próximo, de fazermos ao próximo o que gostaríamos que fizessem conosco e não fazer ao próximo aquilo que não queremos para nós, ou seja, se buscamos a reforma moral, a reforma da conduta, nos procedimentos naturais de convivência, evidentemente que nós ficaremos numa condição não defensiva, mas numa condição de quem realmente vai criando pouco a pouco a imunidade contra o mal. Porque se o propósito é do bem, ainda que tenhamos um passado delituoso e triste, a renovação das ideias, a preocupação com as dores alheias e o movimento de socorro para ajudar, para amparar quem sofre ao nosso lado, evidentemente que isso vai criar toda uma mudança. Como ele diz, é preciso lembrar que a vida é permanente renovação, propelindo-nos a entender que o cultivo da bondade incessante é o recurso eficaz contra o assédio de toda influência perniciosa. Evidentemente que nós somos influenciados o tempo todo, via pensamento, por ideias, as mais esquisitas, porque nós convivemos com os pensamentos mais diversos. É como se nós estivéssemos mergulhados num oceano de fluidos mentais, onde toda a movimentação da energia mental, gerando as ondas pensamento, com formas pensamentos e com ideias pré-concebidas ou direcionada propositalmente para nós, se o propósito é do bem, se de fato buscamos pensar no bem, falar do bem e fazer o bem, criamos uma defesa. É como ele diz, o cultivo incessante da bondade. O cultivo da bondade incessante é o recurso eficaz contra o assédio de toda influência perniciosa. Então, a tentação, num mundo de provação como o nosso, evidentemente que está por toda parte, em todas as questões. Mas, por outro lado, nós também teremos o remédio. Nós teremos a tentação, mas teremos o remédio, que é o cultivo da bondade incessante. Como ele diz, é o recurso eficaz contra o assédio de toda influência perniciosa. É o trabalho, por essa forma, o antídoto adequado, capaz de anular toda inquistação tóxica do mundo íntimo, impulsionando-nos a novos tipos de sugestão, nos quais venhamos a assimilar o socorro dos emissários da luz, cujos braços de amor nos arrebatam
ao nevoeiro dos próprios enganos. Então, nós seremos retirados daquela condição mental com a ajuda da espiritualidade superior, mas é preciso que façamos a nossa parte, que busquemos pensar no bem, que busquemos falar do bem. E nós não temos que desistir de modo nenhum. Nós não temos que tentar fugir dos mecanismos da vida, tentar morrer de jeito nenhum. Nós precisamos trabalhar o tempo todo contra o assédio do desânimo. Suicídio, não. É sempre bom, muito bom, viver cada dia confiante, valorizando cada instante, sentindo o prazer das emoções, amando a vida, a alegria. Ainda que haja fantasia, viver é a melhor das opções. Somos aprendizes do amor, e ninguém vive sem dor, incertezas e aflições. Não vale desejar morrer antes da hora combinada, nem por dor, nem por nada, nem por 1000 frustrações. Então é preciso que não desanimemos, que não haja em nenhum momento da nossa parte o desejo de fugirmos das provações e criando assim os elementos depressivos que irão instigar a inação. Nós precisamos estar sempre ativos, nos movimentarmos em todos os sentidos do trabalho, gerando sempre benefícios para nós e para o próximo. Nós somos o espírito, nós não temos um espírito, uma alma, nós somos o espírito. E a solução é o amai-vos, a solução é a caridade.